convidar os irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série expositiva na carta aos Gálatas, né? A gente vai trabalhar aí daqui a fevereiro, já março, depois de março, algumas mudanças aqui na igreja, e melhorando essa parte aqui das janelas, e vai ficar melhor porque o ambiente vai ficar um pouco mais escuro, vai nos ajudar a vermos a projeção. Então vai ser bem bacana. Bem, queridos, vamos lá, vamos orar. Eu quero convidar os irmãos, abra sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Gálatas. Todos, por favor, abram sua Bíblia. O livro de Gálatas aberto, nós vamos orar. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, aqui estamos reunidos para prestar culto ao Senhor. Obrigado pela salvação eterna, obrigado pelo perdão de nossos pecados, obrigado, Deus, pela segurança que temos de que nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Ó Deus, nessa manhã iniciamos uma nova jornada, uma jornada extraordinária na Tua Palavra. E ó Deus, eu lhe peço que Teu Santo Espírito venha ministrar aos corações de todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Dependemos do Senhor, ó Deus. Pai querido, capacita-nos, ó Deus, para transmitir com fidelidade, com precisão e com profundidade a Tua Palavra, de modo que nossa fé seja bíblica, agrade ao Senhor e possamos, Senhor Deus, realmente viver um tempo extraordinário em Tua presença, de valorização, de alegria e de reconhecimento da palavra do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos, amém. Irmãos, por que pregar aos Gálatas? Você já leu? Quem aqui já leu essa epístola de Paulo aos Gálatas? Levante a mão para você ver. Pois bem, está lançado o desafio. Os próximos domingos, talvez vamos levar uns 3 meses expondo essa epístola de Paulo aos Gálatas. Eu quero desafiá-lo todos, adolescente, junior, jovem, adultos, todos nós lermos essa carta tão bela e tão preciosa escrita por Paulo. É muito interessante observar que a epístola de Paulo aos Gálatas foi a primeira epístola que Paulo escreveu. Ao que tudo indica, ela foi escrita no ano 49, cerca do ano 49. E é tão bacana olharmos para essa carta porque fazia 16 anos que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia ido aos céus, cerca desse tempo mais ou menos. Ou seja, o que nós haveremos de estudar a partir de hoje, pela manhã, é a primeira epístola escrita por Paulo. E meus queridos, é tão interessante olharmos para essa epístola, porque ela tem uma relevância para nós no tempo de hoje absurda, muito preciosa. E a relevância dessa carta para nós no tempo de hoje é uma pergunta fundamental, que interessa para você, para a sua vida, para a sua família. É como um cristão deve viver. Essa é a grande discussão dessa epístola em termos de questão prática. Como que eu devo viver? Nós daqui a pouco haverei de apresentar um pouco mais o contexto. Os irmãos vão entender a importância disso. É importante pensar sobre isso, porque os destinatários dessa carta, a igreja que estava na Galácia, eram majoritariamente formada por gentios. Quem era o gentio? Gentio era uma pessoa que não vinha da descendência de Abraão, não era um judeu, não era um hebreu. Então nós temos essa questão, como um cristão deve viver. Outra questão importante: quantas vezes você já abriu a sua Bíblia? A Bíblia tem 2 testamentos. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí você abre o Antigo Testamento, aí você se pergunta: para que serve o Antigo Testamento? O Antigo Testamento não trata da antiga aliança. O Antigo Testamento não trata da história do povo de Israel. Qual a relevância do Antigo Testamento na minha vida? E aí você começa a se deparar com algumas questões do Antigo Testamento, e você começa a indagar. E lá no Antigo Testamento nós vamos aprender uma série de
leis cerimoniais, né? A questão da guarda do dia do sábado. Você vai aprender uma série de questões acerca de circuncisão. E você se pergunta, a observância desses dias, a observância daquilo que os judeus observavam, serve para nós hoje? Como é que é isso? E aí então você vai entrar em conflito. Talvez você possa ter algum amigo, algum colega que guarda o sábado, acredita que precisa guardar o sábado para ser salvo. Você conhece alguém que por exemplo, adventista? Os adventistas ensinam isso, que se você não guarda o sábado, se você não guarda a lei, você não vai ser salvo. E aí você vai ter outras questões. Como que na minha vida pode jorrar a pura mensagem da graça de Deus com poder? Eu sou cristão, mas parece que a minha vida como cristão está muito chata. E aí então os filhos falam, que chatice é ter que acordar domingo de manhã e vir para a igreja. Ninguém merece. Pai, eu acordo a semana inteira cedo para ir para a escola, e o domingo que eu queria acordar um pouquinho mais tarde para descansar, tem que levantar e ir para a igreja, pai. Fala sério. Não é? São questões, irmãos, que nós muitas das vezes temos que lidar. Eu não tenho prazer de ler a Bíblia, eu não tenho prazer de ir na igreja, eu não tenho prazer de estar em comunhão com meus irmãos. Então como que essa epístola nos ajuda acerca desses assuntos? Uma outra questão muito importante é como se combate o legalismo e a vida de pecados. E aí, então, vocês já viram aquelas pessoas que começam a criar uma série de leis? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprir isso, porque se você não cumprir isso, você vai perder a sua salvação. Você não pode ter segurança da salvação. Alguém já viu isso em algum lugar? Eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for na igreja eu vou perder minha salvação. Ué? E a gente está aqui por isso, é? E a gente se reúne todos os domingos de manhã, de noite, durante a semana. A gente lê a Bíblia porque isso é uma necessidade para ter segurança da salvação. A salvação depende de nossas obras. Então, meus queridos, é muito importante essa epístola, porque ela nos ajudará a compreender e a lidarmos de uma maneira bíblica acerca desses temas. Como eu posso ter segurança da salvação? Como que eu posso participar da igreja não por imposição? A nossa igreja, nós não queremos ninguém aqui por obrigação, nós não queremos ninguém aqui por coerção, mas queremos que você esteja aqui de livre, espontânea vontade, com amor, com prazer, com alegria, com desejo no coração de servir, de abençoar, de ser abençoado. A epístola de Gálatas nos ajuda acerca de todas essas coisas. Sabiam disso? E meus amados irmãos, não somente isso também, mas a epístola de Gálatas nos ajuda a como viver na alegria e no poder do Espírito Santo. Deus não nos salvou para sermos crentes rabugentos, tristes, cabisbaixos. Deus não nos salvou para vivermos uma vida miserável, escravizada ao pecado. Mas Deus nos salvou para vivermos uma vida no poder do Espírito Santo. Então, essa epístola, irmãos, ela é muito importante. E eu quero, em nome de Jesus, desafiá-lo a valorizar domingo de manhã. O culto de manhã é algo muito precioso. E estudar essa epístola, ela será, sem dúvida alguma, revolucionária na tua vida, porque nós vivemos tempo, na igreja evangélica brasileira, de grande confusão. Hoje nós não podemos falar, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Se você falar isso, você vai estar levando a pessoa para dentro de uma seita. Você vai estar levando pessoas para dentro de heresias, em nome de Cristo, em nome do Evangelho, em nome da igreja de Deus. Nós temos que falar, olha, procure uma igreja bíblica, firmada nas Escrituras. Porque falar hoje, procure igreja evangélica, até a igreja católica está melhor do que a evangélica. Então, nós temos que ser muito atentos a isso, porque quando eu digo que está melhor, irmão, não é porque está certo, tá? Entendo isso, porque daqui a pouco, não, o pastor falou que pode ir para a igreja católica. Eu não disse isso. Não distorça as minhas palavras, por favor.
O catolicismo romano é uma igreja cristã que apostatou da fé, né? Que não segue as escrituras e não ensina o evangelho de Deus. E quem segue a fé católica segue uma fé não bíblica, contrária às escrituras, e não tem salvação porque não crê na suficiente obra de Cristo Jesus, não vive o evangelho de Deus. Eu preciso dizer isso porque depois não haver aí, o pastor falou coisa que eu não falei, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa nessa carta, entenderam a relevância, a importância para a tua vida? Vamos entrar um pouco agora, queridos, em termos de contexto. Somos um pouco prejudicados em termos aí da visualização, mas vamos olhar capítulo 1, versículo 1 a 5. Olha como que Paulo, ele escreve, como ele começa essa carta na saudação. Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a bondade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Quem escreveu essa carta? O apóstolo Paulo. É indiscutível. Como já disse, é a primeira carta escrita por Paulo. Paulo escreveu essa carta num momento em que havia um sério questionamento se de fato ele era realmente apóstolo de Jesus, porque alegavam que Paulo não era testemunha ocular de Jesus. Paulo, ele não foi um dos 12 discípulos, e para ser um apóstolo de Cristo era necessário ter sido chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, era necessário ter caminhado com Jesus ao longo de 3 anos. Então Paulo, ele era questionado acerca do seu apostolado. Hoje não existe apóstolos, irmãos. É triste vermos pessoas se identificando como apóstolos, usurpam da palavra de Deus. Apóstolos de Cristo foram somente aqueles a quem o Novo Testamento se refere, que foram testemunhas e foram chamados por Deus. Por quê? O apóstolo, ele tem uma autoridade que hoje ninguém tem, nem o Papa tem, nenhum pastor tem. E quando um líder religioso se identifica como apóstolo, ele está usurpando a palavra de Deus. O apóstolo, ele tinha autoridade para falar em nome de Deus, e aquilo que ele escrevia, inspirado pelo Espírito de Deus. A escritura era inspirada, a escritura é palavra. O apóstolo era instrumento de Deus, o apóstolo, o seu anuense, ou a pessoa que escrevia por ele. Então, nós não temos hoje apóstolos. Quando um líder religioso se identifica como apóstolo, está biblicamente errado. E aí então Paulo vai nos falar que ele é apóstolo não por parte de homens, mas por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na série eu vou explicar isso, depois vou mostrar como que isso aconteceu com Paulo, como que Paulo, ele foi feito apóstolo de Cristo. Não vou explicar isso hoje, tá bom? Na série, o próprio apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Nós vamos no próximo domingo trabalhar esse assunto, mas só faço aqui esse destaque. Olha o versículo 2: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. E aqui é algo muito importante, porque quando a gente fala igreja, quando a gente fala carta aos Gálatas, qual a ideia que a gente tem? A ideia que a gente tem de Galácia, será que é uma cidade como Pompeia? Por quê? Vejam só, as cartas de Paulo foram endereçadas a igrejas locais, a líderes ou a regiões. E aqui essa carta não é endereçada a uma única igreja, mas uma igreja que está na região da Galácia, uma província romana. E é importante falar porque que, olha para o texto, as igrejas, ou seja, é mais de uma igreja. Vamos pensar o seguinte: é como que Paulo escrevo as igrejas do Sudeste, não é?
Então vamos pensar, igreja do Sudeste. E aí, diga aí. São quantos estados do Sudeste? Quais são os estados do Sudeste, irmão? Geografia, vamos lá? Estados: São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. Não é isso? Não é isso? Quem dá mais ou quem dá menos? Vixe, se fosse prova de geografia, dá aqui, ó. Vamos lá, são os 4 estados. É vivo, você está estudando lá, não é? Cadê aí? Né, Gabriel? Não é isso? Os nossos estudantes aqui estão melhor do que a gente. Já está ficando velho, cabelo branco, vai esquecendo, né? Então, é muito amplo. E aí, então, quando nós olhamos para a igreja da região da Galácia, aqui está o mapa, aqui é a atual Turquia. E é interessante porque nas pregações, irmãos, tem visto o quanto que muitas das vezes nós estamos falando atual Turquia, atual Turquia, atual Turquia. Porque hoje a atual Turquia, irmãos, eram muitas cidades, províncias, algumas províncias romanas. Então, a igreja da Galácia fica aqui, ó, sul da Galácia, tá vendo? Aqui é a Galácia, não dá para ver, mas essa aqui, região aqui, é a região sul da Galácia. Então o apóstolo Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele esteve aqui no sul da Galácia. Vamos olhar isso na Bíblia, quando isso acontece? Abra lá a sua Bíblia, Atos. Vamos para Atos capítulo 13. Quem esteve aqui alguns anos atrás e acompanhou, eu expus todo o livro de Atos. Os irmãos que vieram estão lembrados, e se você esteve no domingo que eu preguei em Atos 13, 14, você vai lembrar-se. Olha só, queridos, e nós não vamos ler, obviamente, que é um texto muito grande, mas aqui o apóstolo Paulo, quando ele sai de Antioquia, preste atenção, vamos lá. Quando o apóstolo Paulo sai da Antioquia, da Síria, ele sobe a região da Galácia, e é a primeira viagem missionária. Quem que enviou o apóstolo Paulo para essa primeira viagem missionária? Qual foi a igreja? A igreja de Antioquia. E Antioquia é a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristão. Por quê? Porque já existe aqui um começo de uma separação, de uma identificação de que aqueles que seguiam o caminho, aqueles que seguiam Jesus, era uma religião diferente dos judeus. No começo, o cristianismo é identificado como uma seita judaica. E depois é visto que não tem nada a ver com o judaísmo. Depois isso vai sendo trabalhado ao longo da história. Mas eles saem de Antioquia, Paulo, Barnabé. É provável que Lucas também está presente, outros discípulos. Eles saem de Antioquia e sobem. Eles saem daqui, ó, eles estão aqui em Antioquia, vendo o mapa? E sobem. E o apóstolo Paulo sobe para essa região aqui e começa a pregar o Evangelho. Olha aí na sua Bíblia em Atos capítulo 13. Você vai observar isso. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, ok? Mas aí, não é aqui, olha mais à frente, olha o capítulo 14, nós vamos ter o que é algumas cidades. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Ou seja, quais são essas igrejas da Galácia? As igrejas que estavam também em Icônio, Listra e Derbe. Olha que interessante. Pelo menos 3 igrejas locais. E quando o apóstolo Paulo ele sobe, ele começa a pregar o evangelho, os irmãos estão lembrados qual era o método de Paulo? O que Paulo fazia quando chegava na cidade? Paulo ia em cidades estratégicas, Paulo ia até a sinagoga judaica, Paulo chegava aos judeus, e ali ele dizia: o Messias chegou. Deus cumpriu sua promessa. Jesus Cristo é o prometido, é o Filho de Deus, é o descendente de Davi. Mas o que aconteceu com os judeus lá de Antioquia, Listra e Derbe? Jesus, o Nazareno, aquele camarada que foi crucificado, preso, que foi crucificado e morto na cruz, que é isso? O nosso Messias não é um perdedor. O nosso Messias não vai ser morto de uma maneira tão humilhante. Então os judeus rejeitavam a ideia
de que Jesus é o Messias. Não aceitaram isso. Como pode o Messias fracassar? Porque na visão judaica, a expectativa dos judeus era que o Messias haveria de libertar o povo de Israel do poderio, do império romano. Então, os judeus de Listra, Icônio, Derbe, quando ouviam Paulo pregar, eles ficavam extremamente enfurecidos contra Paulo. Como é que você pode falar uma coisa dessa do Messias? Não é esse camarada aí não. E então se desencadeou nessa primeira viagem missionária de Paulo uma perseguição terrível. Os judeus que rejeitaram Jesus como Messias caçaram Paulo, a tal ponto, irmãos, e aqui nesse texto de Atos 13 a 14, depois vocês podem ler isso, e até recomendo que leiam isso depois em casa, porque vocês vão ler Gálatas, até ponto de Paulo ser apedrejado e considerado como morto, e foi levado para fora da cidade. E Paulo, quando é apedrejado e considerado como morto, depois que Paulo se desperta do apedrejamento, Paulo vai falar o seguinte: vamos voltar para a cidade para ver como estão os cristãos. O cara ficou louco, levou uma pedrada na cabeça, o miolo dele não está batendo bem, não é? Mas essa é tão sério que Paulo volta para confirmar a fé dos discípulos. Ou seja, Paulo ia às sinagogas. Os eleitos de Deus, os judeus eleitos de Deus, eram salvos, eram convertidos. Mas o que acontece em Listra, Icônio e Derbe? Em todas essas cidades, judeus foram convertidos, lógico que não todos, uma pequena parte dos judeus, mas a grande maioria dos convertidos eram de gentios. E queridos irmãos, aqui são milhares de convertidos. Isso aqui nós estamos na década de 40, primeira viagem missionária de Paulo. E aí então, quando Paulo ele usa esse método de evangelização para pregar o evangelho, nós temos algo muito interessante. Por quê? Paulo quase morreu, e por isso que Paulo quase morreu pelos Gálatas. Por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve, agora você imagina você quase morrer por uma pessoa. Imagina você dar o sangue por uma pessoa. Você amou muito aquele povo. Você deu a sua vida para pregar o evangelho para esse povo. E aí, passado poucos anos, irmãos, 2 anos talvez, Paulo recebe a notícia de que os cristãos da Galácia estão abandonando o evangelho para seguir um outro evangelho. O evangelho que diz: sim, a graça de Deus é verdade, a fé em Cristo é verdade, mas vocês precisam cumprir algumas coisas para poder serem salvos. Vocês precisam fazer algumas obras, porque se vocês não fizerem algumas obras, vocês vão se perder. Imagina o sentimento de Paulo. Consegue pensar? Imagine você estar ajudando uma pessoa, evangelizando uma pessoa, deu a vida para aquela pessoa, de repente aquela pessoa fala para você: é verdade, você me falou de Jesus, a graça de Deus, olha, mas se eu não guardar um sábado, olha, se eu não fizer tal promessa, se eu não fizer tal processão, se eu não fizer isso, isso, aquilo, eu vou perder minha salvação. Como é que você vai se sentir? Me diga aí. Esse é o sentimento de Paulo. E aí então, meus irmãos, aqui nós temos na Galácia os primeiros, são os primeiros convertidos do trabalho missionário de Paulo. E para a tristeza de Paulo, depois de pouco tempo, eles começaram a se interessar por uma falsa pregação judaizante. E aí é algo muito interessante, porque qual é o grande problema? Qual é o grande problema que está acontecendo na Galácia? O que está acontecendo aqui? Vocês estão lembrados que eu falei dos judeus que começaram a perseguir e quase mataram Paulo? Nesse mesmo período, aqui, em torno do ano 40 e pouco, 47, 48, está acontecendo lá em Jerusalém, porque o evangelho está expandindo.
lá em Jerusalém, nesse mesmo período que Paulo está pregando na Galácia, os apóstolos de Cristo, Pedro está lá em Jerusalém, João está em Jerusalém, eles estão pregando lá, a igreja de Jerusalém está crescendo, e nesse mesmo período, muitos fariseus são convertidos. Os fariseus, eles eram a seita judaica mais rigorosa que tinha, eles eram muito sérios na doutrina, eles criaram um legalismo muito forte. E aí, vocês sabem quando que os fariseus surgem historicamente? Eles surgem no período de transição do Antigo para o Novo Testamento. Salvo engano, chama-se Hassidim, a seita dos Hassidim. O que é isso? Quando Etíoco Epifânio, imperador romano, está conquistando Roma, e está conquistando os judeus a Jerusalém, eles querem impor a cultura romana, grego-romana, para os judeus. Eles querem que os judeus comecem a adorar vários deuses, como os romanos faziam. Eles estão colocando que os judeus precisavam também cultuar o imperador romano. E nisso, antes, isso em torno do 100 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, que surgem os fariseus, o que acontece? Um grupo de judeus, os Hassidim, eu acho que esse é o nome, não estou lembrado ao certo, eles começam a se mobilizar, um movimento de resistência, não essa que houve aqui no Brasil, tá? Mas um movimento de não aceitar a religião, a cultura romana. E aí eles vão para a guerra, eles dão sangue, e aí eles vão, o que é caro para o judaísmo, o que nós como judeus não podemos abrir mão, e a identidade judaica, o que um judeu não pode abrir mão. Então nós temos aí 3 questões. Primeiramente, a circuncisão. Um judeu, a comunidade judaica, o símbolo da aliança judaica é a circuncisão. E aí então nós temos algo muito importante. Os judaizantes que foram convertidos, os judeus fariseus que foram convertidos lá em Jerusalém, e começa a ver judeus sendo convertidos, eles começam a dizer o seguinte: olha, não podemos abrir mão de 3 coisas. Uma delas é circuncisão. E não somente isso, mas também a dieta judaica. E quando você olha para a dieta judaica, você tem uma série de restrições alimentares. Conta-se que nesse período de Etíoco Epifânio, quando o imperador começa a perseguir, começa a impor para os judeus isso, muito antes de Jesus nascer, uma família zelosa, judeus zelosos, foram levados para a morte. Acho que eram 5 filhos, não estou lembrado ao certo, e a mãe. Sabe qual foi, irmãos, o método que o imperador usou para que eles não morressem? O imperador romano mandou fazer um churrasco de porco, panceta. É sério isso é registro histórico, tá? A única forma de um judeu não ser morto era comer um pedacinho de carne de porco. Se aquele judeu comesse a pancetinha, eu estou aqui, não falo que é panceta, tá, irmãos? Só estou usando aqui a panceta, o pernil, tá bom? Mas é bom demais a panceta, né? Mas se o judeu comesse um pedacinho da carne de porco, ele não ia ser morto, ia ser poupado. E aquela família toda foi morta, porque não aceitou a imposição, não comeu da carne de porco e foram mortos. Isso está documentalmente registrado na história. Por quê? Porque foi uma ação para negar a fé. Os judeus que fizeram isso estavam errados? Não, é a lei judaica, é a fé judaica. Eles não abriram mão daquilo que eles creram, ok? Mas Gálatas vai trabalhar isso aí. Nós cristãos gentios temos que fazer isso? Nós cristãos gentios não podemos comer carne de porco? Nós cristãos gentios não podemos comer carne de animal de unha fendada? Nós cristãos gentios não podemos comer peixe de couro? Sabia disso? Um judeu não pode comer essas comidas: peixe de couro, animal de unha fendada, não pode comer carne de porco.
Tanto é que os judeus consideravam os samaritanos mais imundos do que um porco. Olha só, o cara morreu para não comer um pedacinho de carne de porco. Os judeus consideravam os samaritanos mais imundos do que um porco. O que isso tem a ver? Não tem nada, só foi lembrando assim, e coloquei informação. Mas vamos lá. A questão é a seguinte então. A circuncisão, ou seja, estava começando a haver na igreja da Galácia a imposição. Sim, vocês creem na graça de Deus, sim, vocês creem em Jesus, não está errado, pode crer em Jesus, pode crer na graça, mas para você ser salvo você tem que circuncidar. Para você ser salvo você não pode comer carne de porco. Para você ser salvo você tem que seguir o calendário judaico. Qual é o calendário judaico? A guarda do sábado, os jubileus, dentro da cultura judaica. Irmãos, isso foi um movimento judaizante dentro da igreja da Galácia, e isso se estabeleceu uma grande ameaça à fé, ao evangelho. Então quando Paulo escreve, vamos olhar novamente para Gálatas aqui, vamos olhar para Gálatas. Quando Paulo está escrevendo, esse é o contexto histórico da igreja na Galácia. Os nossos irmãos da Galácia estão vivendo essas crises. E aí, olha depois que Paulo fala: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, ele diz o que? Versículo 3: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E olha o versículo 4, irmãos, que belíssimo. Olha como é que Paulo começa, olha o ensino tão claro e tão forte: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Nessa saudação, o apóstolo Paulo consegue de uma maneira tão linda, tão bela, de uma maneira resumida, mostrar a grandeza, a suficiência, a beleza da obra de Cristo Jesus na cruz. Porque o apóstolo Paulo está mostrando que a obra de Jesus na cruz, ela é completa, é perfeita, é absoluta, é total, é suficiente. O que Paulo vai mostrar é a mensagem da cruz de Cristo. O que Paulo vai mostrar aos Gálatas é a grandeza do Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, a certeza de que em Cristo Jesus todos, absolutamente todos os nossos pecados já foram perdoados. Meus queridos irmãos, nós que já fomos redimidos pelo sangue de Cristo, nós que já fomos regenerados pelo Espírito de Deus, não há mais culpa legal contra nós. Não temos mais que viver a nossa vida cabisbaixo, rendidos, escravizados ao pecado. Nós somos verdadeiramente livres. E essa é a mensagem de Paulo, a liberdade cristã, a absoluta certeza de que nada pode anular a obra de Jesus Cristo na cruz. Nada precisa ser acrescentado. Ou seja, nessa manhã, nessa introdução, você pode sair daqui convicto da sua salvação. Se você foi regenerado, se você tem a fé em Cristo Jesus, se você segue a Jesus, você pode ter segurança e certeza de que você não tem que vir na igreja por imposição. Eu não tenho que vir na igreja para garantir a minha salvação. Eu não tenho que estar aqui para agradar pastor, para agradar irmão, irmã, pai, mãe, cônjuge. Mas eu estou aqui por causa de Deus que me salvou, me amou, e nada, nenhum sacrifício vai ser custoso. Qual foi o sacrifício de Paulo aos Gálatas? Quase morreu, apedrejado. E Paulo, quando conta o seu testemunho, a sua biografia missionária, ele vai falar que uma vez ele foi apedrejado quase à morte. E qual foi essa vez que ele foi apedrejado quase à morte? Aqui na Galácia, na sua primeira viagem missionária. Na primeira viagem missionária quase perdeu a vida. Ou seja, queridos, qual é a mensagem de Gálatas para nós? Não sejamos crentes medíocres, não sejamos crentes domingueiros, não sejamos crentes religiosos, mas sejamos crentes que amem o nosso Senhor. Sejamos crentes que tenham convicção do perdão de pecados. Sejamos crentes que vivamos para a glória de Deus. Sejamos crentes que enfrentemos corajosamente cada batalha da fé, cada batalha da vida. Não recuemos, não paremos, não desanimemos.
Não entreguemos os pontos, mas sejamos corajosos, destemidos, guerreiros, porque a salvação é pela graça, não é pela obra. É a obra de Deus em nossas vidas. Ou seja, o que me motiva a acordar cedo domingo de manhã para estar aqui, o que me motiva a durante a semana ler a Bíblia e orar, o que me motiva a testemunhar do Evangelho de Deus, o que me motiva a ser um crente fiel, é a glória de Deus, é a obra de Deus. Por isso que Paulo aqui no começo, ele nos fala com muita clareza, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. E o grande tema, um dos grandes temas que Paulo vai trabalhar aos Gálatas é a liberdade cristã. Um dos grandes temas que Paulo vai trabalhar é a novidade de vida. E por isso que Paulo no capítulo 2, e esse é o tema desse ano, transformados em Cristo, e a divisa é Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Entendem agora porque Paulo declara isso? A vida de Paulo é um testemunho mais forte dessa mensagem. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Paulo, aqui nesse começo, ele nos traz essa mensagem, é justamente para que cada cristão na Galácia não se rendesse à pressão dos judaizantes, não se curvassem ao momento que eles estavam atravessando, mas voltassem ao Evangelho da graça, ao Evangelho da salvação, ao Evangelho de Deus, convictos do perdão de pecados. Eu pergunto a você nessa manhã, você tem convicção do perdão dos seus pecados? Existe alguma culpa na tua alma? Existe alguma prisão que lhe impede de viver uma vida para a glória de Deus? Meu querido irmão, minha querida irmã, se há, a boa notícia que eu tenho a lhe trazer é que Jesus já levou isso na cruz. E você precisa descansar na obra de Jesus. Você precisa crer na obra de Jesus. Você precisa viver o Evangelho de Deus. E aí Paulo continua: segundo a vontade de nosso Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então Paulo lhe fala o seguinte: meus queridos, toda a glória é de Deus, não é do homem. Por isso que na carta ele vai falar: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que ao longo de toda a carta o apóstolo Paulo vai falar: não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então nós podemos nessa manhã vermos o quanto que essa carta será preciosa para a nossa igreja. Não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Valorize o domingo de manhã. Eu sei que todos nós estamos semana corrida, cansado, mas esteja aqui domingo de manhã. Vamos aprender juntos da palavra, porque temos o culto, depois o culto, a escola bíblica. E como é importante estudarmos a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar nesse momento, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor pelo Evangelho da salvação. Pai bendito, nosso Deus amado, nós queremos glorificar, te exaltar, reconhecemos, ó Deus, a grandeza da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ao longo de milênios o Senhor preservou a Sua palavra, o Senhor cumpriu, o Senhor tem cumprido e cumprirá, quando diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. E obrigado porque nessa manhã iniciamos hoje uma nova jornada de estudo, Deus, das Escrituras. Que o ensino, ó Pai amado, da carta aos Gálatas seja relevante, seja transformador, seja, ó Pai, um grande impacto na vida de todos nós. Ó Pai, que não sejamos crentes medíocres, que não sejamos crentes domingueiros, que não sejamos crentes apóstatas,
mas que sejamos, ó Pai, um povo fiel, remanescente do Senhor, para a geração que, ó Deus, o Senhor nos colocou para viver. Que a nossa vida seja de testemunho para outras pessoas, seja de testemunho para outras gerações. Meu Pai amado, de modo que a observância da Tua palavra seja movida pelo amor ao Senhor, à glória do Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado por aquilo que aprendemos. Nós te louvamos e te glorificamos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. É muito bom estarmos juntos domingo.